era muito doido quando ele era novo. Ele tinha cicatriz aqui na perna, de tiro, no braço, no outro braço. Olá, sejam bem-vindos ao Cast Eco. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre temas aleatórios do sobrenatural. Existe pessoas com corpo fechado? Existem pessoas que transformam-se em toucos, árvores, bananeiras. Na Bahia, no Nordeste, tem muito dessa lenda. E nós queremos hoje desmistificar se é mentira ou é verdade. Olá, minha gente, tudo bom? Como vai você? Como vai você? Né, foi um pensamento intrusivo. Veio aquela música na cabeça. Então, sobre a pergunta, se existem pessoas, né, que conhecido popularmente como corpo fechado. Que, para vocês entenderem primeiro o que significa o corpo fechado, né? Principalmente lá pro lado do Nordeste, significa uma pessoa que tem a capacidade, né, de ganhar alguns méritos perante a espiritualidade, recebendo dela proteções, podendo assim escapar de armas de fogo, né, de faca, podendo também se transmutar ou se transformar em algo material, por exemplo, como ele mencionou, um toco, uma árvore ou até mesmo um animal. Antigamente a gente ouvia bastante essas histórias, né? Principalmente da época de Lampião, não é isso? Lampião, na época do cangaço, que os mais velhos contavam que Lampião tinha o corpo fechado, que brigava com a volante e os tiros raramente pegavam nele e tudo mais, mas enfim, no final de tudo ele foi morto, né? Mas assim, se existe ou não, pra mim, sim, existe, entendeu? E existe. Por que eu digo que existe? Eu digo que existe pelo seguinte: eu conheci algumas pessoas que sabiam fazer, enfim, as orações, né? Que na verdade é baseado em orações ou magias, enfim. Sabia fazer esses artifícios aí, sei lá como fala, sortilégio, para poder se defender, fechar seu corpo, né, e se livrar de alguma coisa. E essa crença vem também bastante forte através dos livros antigos de oração, como por exemplo a Cruz de Caravaca ou o livro famoso São Cipriano, o Capa Preta, né, Capa de Aço, que antigamente também a gente ouviu falar bastante desse livro, que era um dos principais, que ensinava ao seu cultuador, ao seu adepto, enfim, ao seu leitor, como fazer para poder fechar o seu corpo, seja através de pactos com demônios ou espíritos do submundo, ou seja através do lado da luz, com as orações para os santos, né, invocando a proteção deles, ou alguns tipos de magias. E aí é o seguinte: algumas pessoas que eu conheci de fato tinha e sabia fazer, e como são pessoas de confiança assim que eu me criei e tudo mais, né, eu tenho certeza que eles não estão mentindo. Até porque algumas situações que aconteceram com essa pessoa, né, um exemplo que eu estou dando de uma, mas eu conheço mais de uma pessoa que conhece isso daí. Mas o tiozinho lá que eu trabalhava, né, quem me conhece vai saber do que eu estou falando, ele é muito fervoroso nas orações, né, e tem muita fé em Deus e conhece algumas oraçõezinhas para se defender. Se ele vê eu falando isso, ele vai me bater. Aí, essa pessoa que eu conheço, ele teve alguns momentos na vida dele em que, momentos de vida ou morte mesmo, questões de tiroteio e tudo mais, porque tentaram contra a vida dele. E, cara, todos que tentaram contra a vida dele, felizmente se lascaram, porque ele está vivo, graças a Deus, né?
Então, se o cara tá certo e o outro vai tentar contra você, antes a mãe dele chorar do que a nossa, né? Então, foi isso que aconteceu com ele. Só que aí eu tô pensando se eu conto a história dele ou não. Vou contar de outra pessoa, para um pessoal depois não ficar, então fulano realmente, né? Enfim, eu conheci um senhor que ele era rezador, curandeiro, mexia com muita coisa assim. E ele foi possuidor do livro de São Cipriano. E este velho, minha gente, você que acredita ou não, era o Satanás na terra. O velho era o cão. O velho ficava invisível, que se diz. Se envultava. Lá na Bahia a gente chama de envultamento. Porque o envultamento ele pode se transformar em outra coisa ou desaparecer diante da percepção e da vista das outras pessoas. Entendeu? E aí, como ele era meu amigo, e na época eu gostava muito de andar de bicicleta, até porque lá onde a gente morava era bastante plano, né? Então o pessoal utilizava bastante a bicicleta para poder se locomover. E ele tinha uma monarquezinha vermelha. E aí, vira e mexe, como eu sempre fui curioso, quando eu via que tinha um velho que sabia mexer com isso e aquilo, eu já encostava para tentar aprender, mas eles não ensinavam, né? Os velhos eram todos desconfiados. Mas eu fui uma amizade com esse velho aí. E aí, vira e mexe, eu pegava a bicicleta dele para poder andar. E quando foi um dia, rapaz, eu peguei a bicicleta Monark e fiquei lá dando umas voltas. Aí, quando eu falei assim, vou devolver a bicicleta de fulano, né? Já cansei, já andei demais. Quando eu entro na rua, naquela rua, tinha a Rua do Canal, né? Que a gente morava. Não tem uma ladeira, uma rua assim, aonde Tuti morava, não sei se você lembra de Tuti. Sim. Então, um abraço Tuti, se você ver esse vídeo aí. Então, e aí, nesse dia, cara, o que aconteceu? O velho morava nessa rua. Ele morava nessa rua. E aí, na hora que eu entrei nessa rua para poder devolver a bicicleta, veio um negócio assim, fala, passa direto, aquele negócio, eu peguei e passei direto. Só que o povo tava tudo, o povo da rua, tudo do lado de fora assim, olhando com a cabeça, né, bota na cabeça assim, lá fora e olhando em direção da casa dele, também eu desconfiei. Falei, rapaz, vou dar uma pausa ali na frente para me ver o que tá acontecendo também, né? Aí daqui a pouco chega a polícia, parar na casa dele. Aí eu falei assim, ixi rapaz, será que aconteceu alguma coisa na casa de fulano? E eu de longe olhando também, todo mundo, a rua quase toda lá, que tava na hora. Pra resumir a história, só para poder entender o porquê que o povo tava olhando, foi assim. Esse senhor, ele tinha uma mulher que gostava muito de uma cana. E aí a mulher tomou um goró, chegou em casa, começou a discutir com ele. Ele já é um senhor, na época ele já tinha 70 anos, só que o velho é durão. E ela foi e pegou um espeto de churrasco para furar ele. No meio da discussão ali, do bate-boca, ela pegou um espeto de churrasco e foi furar ele, espetar ele. O velho conseguiu se livrar e deu um tapa, né? E aí acertou no nariz dela. E aí saiu um pouco de sangue e ela saiu chorando. Eu vou chamar a polícia pra você, que não sei o que, piriri, pororó. E aí ela foi, deu parte dele na delegacia, por isso que o povo tava tudo na rua olhando, porque por causa do fuzuê. E aí, quando eu estava de longe olhando, lá que todo mundo estava olhando, a polícia chegou. Aí a polícia chegou, entrou dentro da casa dele, revirou guarda-roupa, tudo. Revirou a casa às avessas para pegar o velho. E não achou o velho. Aí ela entrou na barca junto com a polícia e foi embora para a delegacia. Quando a polícia saiu, ó o velho. Aí eu falei, saiu da casa. Aí eu falei assim, oxe, que diacho foi que aconteceu? Aí eu fui lá, né, devolver a bicicleta e entender o que aconteceu. Aí foi quando ele me contou a história do espeto e tudo mais. E aí
Ele falou, meu filho, mas esses policiais é tudo cego. Eu tava aqui em pé e eles não me viram. Reviraram minha carro todinha aí, ó. E não me viram. Um bando de cego. Agora diga aí, como é que o cara... 2 polícias entrou, revirou tudinho, o velho em pé do lado da porta e os caras não via ele. Entendeu? Coisa doida, né? É, coisa doida. E aí, além disso também, ele teve outra história que em um do São João que teve lá na Bahia, lá, né, ele arrumou uma discussão com um cara lá que era guarda, não sei o nome do cara agora. E quando foi um momento ali caloroso no meio da discussão, o cara puxou o 38 pra ele. Aí ele falou bem assim, joga esse 38 fora que isso aí não presta não. Rapaz, É brincadeira? é muito desaforo. Joga esse 38 aí que é de brinquedo, não presta não. Aí de brinquedo o cara plec, 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 plec. Não saiu nada. Não saiu nada. O negócio batendo, a agulha batendo nas balas e as balas não saíam do 38. 38, que 38 Rapaz, pra travar não trava, é difícil, né? demais. É muito, ele passa o tambor, roda e vai pra próxima, mas não trava. Trava não. E o dele lá, ó, plec, 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 batia na agulha na coisa e não saía. Aí o povo no meio daquela confusão, viu? Né? Chamaram a polícia veio. E quando pegou o cara, olhou assim o 38, as balas todas amassadas. Caraca. Aí chamou ele e falou assim, meu senhor, o que foi que aconteceu aqui? Não, que esse cabo aí, e que o velho é daqueles velhos brutos que não aguentava desaforo, ele só andava com a peixeira do lado, entendeu? E aí ele falou assim, não, que eu tava aqui, ele começou a mexer comigo, não sei o que, eu não levo desaforo pra casa, na minha época nem assim, não sei o que. Aí os policiais ainda falaram assim pra ele, olha, você, o anjo de guarda, ele tava muito presente, porque olha pra isso aqui. Aí ele falou, mas eu falei pra ele jogar fora, que isso aí não prestava não. Ele teimou. Rapaz, ele teimou. Ele tirou um barato da cara. Tirou um barato do cara. Outra vez, cara, eu tenho muitas histórias sobre isso. Outra vez, este mesmo velho. Por que eu conto dele? Porque eu convivi alguns anos com ele, né? Sim. Então eu presenciei algumas coisas, outras coisas eu escutei história, enfim. Outra vez, quando ele era mais jovem, ele aprendeu as orações, as rezas, os negócios, tanto com a avó dele, que era índia, quanto com o sogro dele, o sogro dele foi perseguido por Lampião, agora não lembro o nome, que Lampião não gostava, e o velho sabia de oração para se defender, para se voltar para tudo, como ele também teve acesso ao livro de São Cipriano. E o velho era analfabeto. Não sabia nem ler nem escrever. Só que o pessoal contava que quando você tinha devoção com esse livro, que esse livro de fato era cultuado de uma forma correta, as coisas vinham para a sua mente, ele ensinava, não precisava você nem ler, que aquele espírito que dominava aqui dali, ele vinha cochichar, enfim, ensinava você no seu pensamento e gravava na sua memória. Coisa louca. Coisa de doido, né? E aí o que aconteceu? Quando ele era jovem, né, por volta de 16 para 17 anos, mas aí ele já saía pros forró, e a avó dele ficava chamando ele para poder ensinar as orações de defesa e tudo mais. E ele falava, avó, não quero aprender isso não, quero ir para Gandá. Ele com 16, 17 anos na época dele era praticamente adulto, né? Aquele pessoal antigamente com 16, 17 anos já tinha filha roda. E já trabalhava e tudo mais. E aí ele ia pros forró e tudo mais. Quando foi um dia, a velha falou, olha, você não vai sair hoje não, que não vai prestar pra você não. Aí ele saiu. Doido, né? Novinho, doido pra dançar os forró com as neguinhas réas. E aí ele foi. Quando ele chegou no forró lá, menino, deu uma confusão tão da molesta. Entendeu? Foi bala para um canto, bala para outro, faca para um canto, faca para outro. Ele disse que foi uma bagaceira da miséria. Nesse dia ele levou um tiro aqui no braço. Ele tem uma bala alojada assim. Você fazia assim, levantava o braço dele assim, ó. Aí a bala subia, dava para você ver. Ficar embaixo da pele, né? É, ficava embaixo da pele. Alojou uma bala de 38, parece. Um negócio assim, de 22, sei lá, não lembro qual era o calibre, mas é uma bala de revólver. E aí, depois desse dia, aí foi que ele começou
a seguir mais a avó dele, né? Falou, não, eu vou aprender, isso aqui, um dia eu posso precisar. Aí ele foi começou a aprender com a avó, as orações, né, e tudo mais. Quando foi mais pra frente, ele aprendeu com o sogro dele, quando ele se casou também. E aí teve um momento, eu já contei, olha, você vê como vai emendando. Se deixar, nós vai contando história até. Vai longe. Teve um momento que, depois que ele tinha se casado, né? E o sogro dele já tinha falecido. E ele morava, se eu não me engano, eu posso estar falhando a memória, mas aí, como ele sempre trabalhou de roça, ele era vaqueiro e tudo mais, tinha um cara que morava assim nas proximidades que ficava mexendo com a mulher dele. Pia mesmo. Naquela época, né? Os velhos tudo ignorante, tudo broto, e sangue nos olhos. E ele ia pra roça, o cara passava na frente da casa dele e mexia com a mulher dele. E a mulher ficava escondendo, porque conhecia ele. Se você falar pra fulano, vai dar ruim. Mas quando foi um dia, não teve jeito, pô. O cara pegou, né? Quando aproveitou que ele não estava em casa, estava na roça trabalhando, foi aonde estava a filha dele e a mulher. A filha dele era pequenininha, e baixou as calças e mijou na frente da filha e da mulher. Aí a mulher não aguentou, pô. Aí a mulher contou pra ele quando ele chegou, porque o cara tava na intenção de fazer maldade com ela, entendeu? Rapaz, quando contou pro velho, o velho não prestou não. Aí deu ruim. Entendeu? Aí o velho, então tá bom. Aí quando foi um dia, no outro dia ele fingiu que foi trabalhar, pra ver que às vezes o cara ficava tocaiando, vendo se ele ia mesmo, né? E aí ele deu uma volta, entrou pelas portas do fundo e ficou dentro de casa esperando. E a mulher dele lá também. Quando senão o cara foi fazer a mesma coisa. Abriu a porta lá. Na hora que baixou as calças assim, que foi urinar, mijar na frente da mulher e da filha, ele saiu do canto assim do quarto. Ah, fulano, então agora é nós dois. Aí deu ruim. Aí o cara se espantou, aí ele catou um martelo, que foi o que ele achou pela frente. Mas deu no cara, que ele disse que dava pra botar uma moeda dentro da testa. Nossa. O cara foi a um ló, né? Cufou. Foi dessa pra melhor. Porque uma martelada na testa, meu amigo. Pra terra do pé junto. Pé junto. E aí ele falou assim, mulher, pega suas coisas e vai pra casa de tua mãe, não sei o que, enfim. Some por um dia. Porque o cara também tinha família naquela época, muitas famílias também acoitavam as coisas erradas, né? Do povo. E aí, cara, aí vai vendo. E a família do cara quis pegar ele. Mesmo cara errado, a família dele queria se vingar. Aí ele pegou, arrumou umas cartucheiras, umas espingardas, um revólver que ele tinha naquela época, quase todo mundo tinha. E foi se alojar num ranchozinho que tinha lá no meio da roça. Tipo uma casinha de madeira, sabe? Aí, isso aí que eu tô contando aí já é história, né? Porque não é da minha época, mas eu me lembro das histórias que me contou. E o velho não tinha motivo de mentir, até porque na época a filha dele também era viva e ela confirmava a história. Ainda é, né? E ele também é vivo, né? Tá de cadeira de roda, bem velhinho, 83, 84 anos. Hoje ele mora em Pombal. Aí, quando senão ele tá lá, dentro da casinha do ranchinho lá, com as espingardas, e vai, se eu não me engano, uns 3 caras lá, pra pegar ele. Aí, quando senão, os caras, fulano, nós sabemos que você tá aí dentro. E ele caladinho lá dentro, preparando uns negócios. Sai daí, corno da molesta, que hoje tu vai morrer, não sei o que. Aí começa a xingar ele. Aí daqui a pouco o velho também, ignorante, e vai morrer você, cambada de corno. Venha que aqui eu tô lhe esperando, tem um negócio bom pra você aqui. Naquela época tinha muita história boa. E os caras, tanto de um lado quanto do outro, cego brabo, sabe? Cego no sentido de valentia, sabe? Valentia, É. maldade mesmo. Tava pra matar ou morrer.
a cambada de corno da peste. Vocês vieram proteger a honra daquele filho da peste que ficava coisando as mulheres dos outros. Pois agora aqui, além dele, e agora vai vocês 3, venha-se embora. Pois nós estamos indo. E os cabas começaram a atirar no rancho, pô. E a fumaça comendo no centro. Tudo aquelas espingardas velhas entendeu? Não era bem só catembeiro, mas velha. E o velho dizia que as balas assim entravam aqui, ó, dentro do rancho, só via batendo em lata, não sei de que, em caneca, não sei de que, lá, esperando. Quando ele viu que os caras acabou o fogo, que foi recarregar, ele derrubou um. Na hora que ele derrubou um, os outros correu. Aí ele correu atrás dos caras. Foi, o velho cão. Naquela época tinha muita história assim. Agora me diga, 3 caras descarregando arma, o velho dentro de uma casinha velha de madeira. A casinha velha, o rancho ficou parecendo uma peneira e não acertou uma bala no velho. Entendeu? E aí, tô doido. Ele derrubou os 3, né? Pra resumir. Faz a chamada pra galera se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não se esquece de dar o like, né? E ativar o sininho. E dar essa força pra gente aí, gente. Dá essa força pra gente. Entendeu? E assim, e o velho, na época que ele dava umas vacilas, ele era muito doido quando ele era novo. Ele tinha cicatriz aqui na perna, de tiro, no braço, no outro braço aqui, assim. Eu falei, rapaz, tu aprontou, viu? Aí ele falou assim, não, meu filho, não é que eu aprontei, é que eu não levava desaforo pra casa. Se o cabo quisesse, eu também queria. E aí, quem for pôde que se quebre. Ele era desse jeito, velho, era danado, rapaz. Eu tenho várias histórias dele, entendeu? Então, só pra vocês entenderem que essa história que eu contei é justamente pra o quê? Para explicar que de fato existem pessoas que conhecem orações, magias e tudo mais, para poder manter o corpo fechado e se defender de agressões e de outras coisas. Uma vez ele disse que estava vindo de cavalo e tinha uns caras também passando na estrada assim, ele estava descendo lá na ladeirinha saindo da casa dele. E aí ele foi acompanhando os caras até o próximo povoado e os caras não viu ele atrás do cara. Aí ele fumava aqueles cigarros de paia. Aí na hora que ele acendeu o fósforo assim pra acender o cigarro, os caras olhavam assim, oxê, tá relampeando e olhava pra trás e não viu, velho. Nem o velho, nem o cavalo. É brincadeira? Coisa louca. Coisa louca, velho. E aí eu não duvido, porque depois do dia da polícia que eu presenciei, né, eu não duvidava. E sem contar que o velho era coisa braba. Era coisa braba. E tem várias e várias histórias que a gente pode contar depois sobre esse tema, entendeu? Esse tema eu conheço assim um pouquinho, porque eu presenciei alguma coisa assim e outras coisas. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas que viveu na época do Lampião, que viveu na década de 60, 70, enfim. E teve muitas histórias ou se envolveu com essas situações de perigo e tudo mais e acabou se escapando justamente pelo tal famoso corpo fechado, né, que nada mais é que as orações ou magias que são utilizadas para se defender. Então sim, existe o corpo fechado para mim, que conheci essas pessoas. Tem mais alguma pergunta para fazer? Que eu vou botar café para nós aqui, cantor. Bom, galera, essa foi a história do velho do corpo fechado. E você, conhece alguma história similar a essa? Alguma história parecida assim do sobrenatural? Um homem do corpo fechado que arrumava confusão, tiro, porrada, bomba e o velho era zica, igual esse. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Todo sábado nós vamos postar um vídeo com histórias do sobrenatural para vocês. Se você não ativar o sininho, o YouTube não vai enviar para você a notificação e você vai perder.